esse corte ficar mais legal. Então, a live de hoje é sobre Capotauro, a galáxia que não pode ser galáxia. Quando o cara fala um negócio ensaiado, é uma porcaria. Aí, mas o que interessa é isso aí. Essa é a nossa querida Capotauro. Quer dizer, não é essa. Na verdade, eu pedi para a inteligência artificial simular uma galáxia e tal, para poder utilizar como exemplo. Porque a imagem dela mesmo é uma imagem com poucos pixels, né? Que é uma galáxia que está absurdamente distante, que seria a mais distante até agora. E eu pedi para usar como exemplo ali, para poder fazer a thumb. Vocês entenderam? Então, vamos recapitular algumas coisas antes da gente começar a falar da nossa querida Capotauro. Depois eu falo com todo mundo aí, vejo se tem pergunta e tudo mais. Seguinte, lembrem-se de como é contada a história do Big Bang e da chamada evolução do universo, de que tudo estaria concentrado num único ponto, que expandiu e que passou por várias eras até chegar no estágio atual que a gente está no universo. E essas eras seriam essa era da ionização, que é quando tudo era só radiação, quando os átomos não conseguiam se constituir em matéria. A era da recombinação, que você teria essa matéria surgindo, hidrogênio e todo o resto. Hidrogênio e algumas coisas de hélio, um pouco de lítio surgindo, né, durante esse período, que ia se recombinar para poder gerar as estrelas, onde ia ter a chamada era da reionização. Por que isso? Porque as estrelas, o brilho das estrelas, os fótons, iriam estar arrancando elétrons da camada muito densa do universo de hidrogênio, e que essa nuvem muito densa de hidrogênio que existia no universo, que segundo eles todo o hidrogênio foi feito de uma vez, surgiu de uma vez só, essa nuvem muito densa de hidrogênio, ela teria deixado o universo durante muito tempo opaco. Se vocês procurarem no Google, por aí, na internet, sobre o universo transparente e o universo opaco, vai falar de uma nuvem, uma suposta nuvem de hidrogênio neutro, que seria tão densa que ela não deixaria a luz correr livremente. Então, o universo ainda estaria escuro, como eles dizem, ou seja, sem nenhum brilho detectável. Então, essa seria a era da reionização. E após um tempo de estrelas se formando naturalmente e galáxias se formando naturalmente, as primeiras galáxias começariam a ter força suficiente para expandir essa nuvem de hidrogênio e começar a luz a correr no universo de forma livre, como eles dizem. E aí podendo ser observada por telescópios e enfim, podendo ser observada de forma geral. Esse período todo entre o Big Bang e esse momento em que essa nuvem permite que a luz corra mais livremente e possa ser observada, é chamado na astronomia, ou era pelo menos, de Era das Trevas, correto? E vocês já sabem, né, quem acompanha aqui o canal e tudo, que ela era estimada em 1 bilhão de anos e como isso foi reduzindo passo a passo na medida que foi se encontrando novas galáxias e tudo mais. Hoje ela já está, quando é falada, que é raríssimo, porque ela simplesmente desapareceu dos artigos do James Webb, as pessoas simplesmente não falam de Dark Age, de Era das Trevas. Quando ela é falada, ela está estimada em 100, 150 milhões de anos, ou que ela nem sequer existiu. E aí a gente vai ver o que significa isso, né? A Era das Trevas não ter existido. Quero lembrar para vocês também da nossa querida MOME Z14. Lembrem-se que MOME, o M-O-M, é um acrônimo para Miracle, Mirage ou Miracle, que quer dizer miragem ou milagre. Essa galáxia ela foi confirmada por espectroscopia, segundo os autores, contando menos de 280 milhões de anos após o Big Bang. Ela pronta
menos de 280 milhões de anos após o Big Bang, e com uma massa estimada de 100 milhões de massas solares. Ora, vejam, os autores já chamam essa galáxia há 280 milhões de anos de miragem ou milagre. Eles já se referem a essa galáxia como sendo um milagre. Tanto é que um dos autores que participa da descoberta da MOM Z14, que está a 13,52 bilhões de anos, ou seja, a menos de 300 milhões de anos do suposto início do universo, ele diz assim, olha, a questão mais ampla aqui é que não era esperado que o James Webb encontrasse nenhuma galáxia tão cedo na história do universo. Vejam, o Peter Van Duncan é professor da Universidade de Yale e tem acompanhado as descobertas do James Webb e participou da publicação desse artigo sobre a galáxia, que é considerada a galáxia mais antiga até hoje já encontrada, já confirmada por espectroscopia. O Van Duncan ele diz que não era esperado nenhuma galáxia tão cedo na história do universo, mas que existem aproximadamente mais de 100 galáxias relativamente brilhantes a mais no universo primordial do que o esperado com base em observações antes do James Webb ser lançado. Frisem isso, não era esperado nenhuma galáxia há 280 milhões de anos do Big Bang. Ou seja, essa MOM Z14, que é a galáxia confirmada, né, até agora por espectroscopia, ela estaria mais ou menos aqui onde vocês estão vendo aqui essa seta vermelha. Reparem que ela está já até antes do que seria o meio de uma era das trevas, já apertando muito esse espaço. Por quê? Porque toda essa construção narrativa de uma evolução do universo, ela leva tempo. Então você tem uma era, outra era, e todas essas eras levam dezenas, centenas de milhões de anos, até surgir as supostas primeiras estrelas de população 3, até surgir as primeiras estrelas que são de população 2, até surgirem as primeiras galáxias. Tudo isso é uma construção que eles diziam levar bilhões de anos, e que agora foi reduzido para menos de 300 milhões com confirmação espectroscópica, a MOM Z14, ok? Ocorre que, em setembro do ano passado, foi publicado um artigo mostrando que foi encontrada essa galáxia aí. E aí, tá vendo aqui, ó, essa daqui é a imagem original que foi publicada. E ela fica aqui, onde está essa setinha aqui, ó, mostrada aqui. Se eu não me engano, eu acho que na constelação da Ursa Maior, enfim, não me lembro agora. Mas ocorre o quê? Que essa galáxia é tão avermelhada, ela tem um redshift tão alto, calma que a gente vai tratar mais a respeito desse redshift, mas lembre-se que o redshift é o que é usado, o termo e o método que é utilizado para medir a distância do observador que somos nós para a galáxia. Opa, calma. Ô, Jake. Enfim, desculpem. Sossega aí, meu... Enfim, ocorre que... Deixa eu ver, voltar para onde eu estou. Aqui. Seguinte, lembre-se que redshift é um método que estima a distância da luz que é emitida, ou seja, quanto tempo, na verdade, ele estima mais quanto tempo aquela luz percorreu até chegar ao observador, ao instrumento de observação. E essa galáxia Capotauro, ela foi estimada com um redshift 32. Vejam, o redshift anterior da galáxia, que é a detentora até agora do recorde, confirmada por espectroscopia, é um redshift 14. Essa galáxia teria um redshift 32. Porém, ela até agora, apesar de ter sido publicada a respeito dela, o artigo foi publicado no início de setembro do ano passado, até agora não se confirmou ainda a espectroscopia dessa galáxia. Assim como não se confirmou de outras, que eu vou falar para vocês
mais na frente. Mas o que é fundamental aqui, meus amigos, é entender que uma galáxia que tem um redshift 32 significa que ela está aproximadamente 90 milhões de anos do suposto início do universo, ou seja, do Big Bang. 90 milhões de anos. Significa que ou todas aquelas eras que foram faladas pela aquela evolução galáctica, a evolução do universo que eu estava mostrando para vocês, ou todas essas eras duraram poucos milhares de anos, ou elas não existiram, o que é mais provável. Não existiu um universo evoluindo dessa maneira gradativa que é ensinado dentro das teorias naturalistas a respeito do início do universo. Não tem como isso ter acontecido em 90 milhões de anos, a ponto de você ter uma galáxia pronta nesse período de tempo. Não era nem para existir estrela, não era nem para ser observado. Lembram da nuvem de hidrogênio neutro que eu falei para vocês, que deixaria o universo opaco? Ela era para ser tão densa, tão densa, tão densa, que sequer era para observar, mesmo que galáxias pudessem existir, sequer era possível observar isso. Porque essa luz seria absorvida por essa nuvem. Observem, isso destrói completamente toda uma narrativa evolutiva do universo. A gente está falando de 90 milhões de anos, 90 milhões de anos, onde é uma galáxia pronta. Isso não é possível dentro de uma teoria evolutiva. Não dá para poder você encaixar isso com uma história de evolução. Observem que a Capotauro, ela era para surgir mais ou menos onde está esse triângulo verde aqui, dentro dessa história evolutiva do universo. Mas ela está bem no início. Bem no início. Isso se outras galáxias não forem confirmadas. Observem isso. O brilho dessa galáxia é tão intenso, segundo os autores, que ela não pode ter menos do que 1 bilhão de massas solares. 1 bilhão de massas solares. Uma massa solar é quando a gente usa o Sol como parâmetro. Então a massa do Sol, do nosso Sol, aqui do nosso sistema, é usada como parâmetro. Só que tem estrelas bem menores e bem maiores do que ela. Quando a gente está falando de 1 bilhão de massas solares, a gente está dizendo que essa galáxia tem em torno de 2 a 4 bilhões de estrelas. Se a gente levar em consideração a proporção, por exemplo, que existe na Via Láctea. Por exemplo, a Via Láctea ela tem 100 bilhões de massas solares, mas a quantidade de estrelas que ela tem é em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, quando a gente está falando que a Capotauro é uma galáxia que tem 90 milhões de anos, foi feita, né, em menos de 90 milhões de anos após o Big Bang, e diz que ela tem uma quantidade de estrela que chega a bilhões, significa que essa galáxia não tem como ter tido tempo suficiente de ter sido formada naturalmente, como se imagina dentro da teoria evolutiva, naturalista. Uma curiosidade que eu acho interessante de falar é o nome Capotauro, né? O nome oficial da galáxia é Sirius U-100-588. Ela foi apelidada de Capotauro em homenagem a essa montanha italiana, uma montanha muito bonita, inclusive, na verdade, ela mudou até de nome, mas era chamada de Capotauro, que quer dizer cabeça de touro, ou seja, capo, cabeça, e touro, né, tauro, touro. E o artigo que fala dela foi publicado em 1º de setembro do ano passado. Esse daí que vocês estão vendo, que é chamado de Mistérios de Capotauro, investigando a natureza intrigante de uma fonte extrema com dropout em F356W. Não se preocupem que eu vou explicar já para vocês o que é esse negócio de dropout. Ela foi publicada, como eu falei para vocês já, por astrônomos italianos. Em 1º de setembro, ela foi anexada ao Archive. Então, quando essa galáxia foi falada pelos veículos de comunicação, pelos veículos aqui do Brasil, pelo pessoal que fala de astronomia, pelos ateus, se usou muito a desculpa de que era um pré-pin.
desculpe, um pré-print, ou seja, um artigo que não tinha sido revisado por pares ainda. Só que, no final do ano passado, em 6 de dezembro de 2025, o artigo foi publicado pela revista Astronomy e Astrophysics, ou seja, ele foi revisado por pares e foi confirmado no sentido de ser um artigo válido e de que a pesquisa e os resultados dele são válidos ou passaram por revisão por pares que confirmaram a sua validade. E aí eu quero trazer para vocês uma comparação que eu achei muito interessante de um astrofísico também chamado Alfredo Capinetti. O Capinetti, ele, falando da Capotauro, ele utilizou o que é chamado na astronomia de analogia do calendário cósmico. Então pega-se o suposto tempo do universo de 13,8 bilhões de anos e se divide pelo número de dias que tem um ano, e aí é chamado de calendário por isso, um calendário de um ano cósmico. Cada dia, num ano nosso, equivaleria a 40 milhões de anos, supostamente, dentro da idade do universo. Essa galáxia, a Capotauro, ela estaria pronta, se o universo tivesse se iniciado à meia-noite do dia 1 de janeiro, ela estaria pronta nas primeiras horas do dia 3 de janeiro. Vejam o que a gente está falando. Uma galáxia com bilhões de estrelas estaria pronta nas primeiras horas do dia 3 de janeiro dentro de um calendário cósmico. Então, cadê esse tempo de evolução que é necessário para que esse processo se dê de maneira naturalista? Não existe. Literalmente não existe. E aí eu vou trazer uma outra fala também da doutora Nisha, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dela, tá? Litokachavalit. Vou repetir, não. Ela é do Instituto Nacional de Pesquisa de Astronomia da Tailândia. Essa dona, inclusive, dá bastante entrevista, é bastante badalada. Ela afirma que essa descoberta de Capotauro, se for confirmada por espectroscopia e for confirmada como sendo uma galáxia, ela vai, assim, simplesmente derrubar qualquer modelo que existe atualmente. Segundo ela, a eficiência teria de ser de 100%, ou seja, todo o gás disponível dentro de uma determinada região teria que virar hidrogênio. Só que essa conversa de 100% já está, assim, desde as primeiras, aquelas galáxias que eram consideradas impossíveis, com 350 milhões de anos, 400 milhões de anos, eles diziam que era impossível, eles já estavam falando em 100% da necessidade de conversão do hidrogênio. Aqueles monstros que eu já expliquei para vocês também, já trouxe artigos para vocês aqui falando de monstros no início do universo, com 13,3, 13,4 bilhões de anos, já se falava também numa eficiência de 100% de conversão. Ora, há 90 milhões de anos também se continua falando de 100% de conversão, mas enfim, ela mesmo diz que isso não é viável, isso não é possível. Aí ela mesmo diz, acho que há algo errado. E aí, eu quero trazer para vocês a palavra do autor principal, ou seja, do primeiro autor do artigo. Ele vai explicando numa reportagem que o que surpreende da Capotauro, assim como a MOME, assim como a Jade Z14, que era a recordista anterior, todos eles falam de que uma coisa que surpreende muito a eles é o tamanho do brilho que essas galáxias emitem. Ou seja, a quantidade de massa estelar que essas galáxias têm para emitir o brilho que elas emitem e não ser absorvido por nenhuma nuvem de hidrogênio. Tanto o pessoal da Jade Z14 como o pessoal da MOME Z14 fala que uma das coisas estranhas de ser observado nessas galáxias que são consideradas recordistas é justamente a linha de emissão alfa, Lyman alfa, que é uma linha de emissão que deveria ser facilmente absorvida por uma camada até fina de hidrogênio, mas ela não é absorvida. Significa que essa nuvem densa de hidrogênio que tornava o universo opaco nunca existiu.
Da mesma forma, ela não impede que você consiga ver uma galáxia que está a 90 milhões de anos do suposto Big Bang. O Gandalf, que é o Giovanni Gandalf, que é o primeiro autor do artigo da descoberta da Capa Tauro, ele diz assim, ó, para que algo assim existisse, com a galáxia Capa Tauro, tão cedo, o universo teria que fabricar estrelas em uma velocidade impossível. Veja, ele não está usando outra palavra, né? Ah, muito difícil, puxa vida, rapaz. Foi rápido, né? Como é que eles chamam? Ele tem um Starbursts. É uma explosão de estrelas, assim, estelar, sai nascendo estrela para tudo quanto é lado, tal, não sei o quê. Foi nada disso, entendeu? O que eles estão falando o que eles estão falando literalmente é de uma construção de uma galáxia impossível. Impossível. É impossível que o universo fosse capaz de fabricar tantas estrelas em tão pouco tempo. Tá? E olha que o artigo, e como os outros, não fala de Dark Age, não fala de população 3 de estrelas, nada disso. Desculpa, o agnóstico está falando aqui. Coloca teu rosto no quadro de cima, porque embaixo fica o chat. Desculpa, agnóstico, eu estou usando a primeira vez aqui esse recurso de apresentar também nesse formato vertical para o celular. Eu ainda não sei como colocar, eu não sei ainda como mexer. Eu vou procurar saber melhor para a próxima live, tá? Foi mal aí. Não sei como é que mexe nele. Você sabe como é que mexe nele, Agnóstico? Enfim, deixa eu ver aqui, ó. Ele tá aparecendo. Aí fica um quadrado bem pequenininho aqui, né, cara, do negócio. Não sei como mudar isso aqui. Deixa eu ver. Perdão, vamos lá, vamos em frente, não vamos ver isso agora não. O pessoal está vendo o principal aí, que é a apresentação. Então, voltemos ao que a gente estava falando. O primeiro autor do artigo fala que a velocidade de fabricação de estrelas para uma galáxia como Capotauro existir com 90 milhões de anos é simplesmente impossível. É impossível que isso tenha acontecido. Ora, se é impossível, os autores do artigo foram muito inteligentes para poder publicar o que eles vão publicar agora. Observem, se eles chegassem lá e dissessem que encontraram uma galáxia com o Z32 há 90 milhões de anos, eles teriam uma imensa dificuldade de publicar essa descoberta. Ocorre que o que é que os caras pensaram? E aí foi a sacada genial que eu achei dos autores aí desse artigo. Disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, a gente vai publicar o artigo já com as outras possibilidades, analisando as outras possibilidades. E aí o pessoal fica se apegando à possibilidade que achar melhor ou achando que tem várias possibilidades. Mas vocês vão ver que durante o artigo, se vocês lerem o artigo, e vocês vão ver na medida que eu vou trazendo os argumentos aqui, os autores estão o tempo todo reafirmando que a probabilidade maior, que os dados melhor se encaixam, é com essa galáxia ser uma galáxia com alto redshift. Porém, como o próprio primeiro autor diz que a velocidade de formação de estrelas é simplesmente um ritmo impossível dentro da visão naturalista, seja o modelo que for, seja a teoria que for usada, então ele é necessário colocar outras alternativas. Quais são as outras alternativas que são apresentadas e são analisadas já diretamente pelos autores? Os autores é interessante porque os autores já analisam e já vão descredibilizando as outras alternativas também. É que, na verdade, não seja uma galáxia com redshift 32, mas que seja uma galáxia que eles chamam de interloper, ou seja, um tipo de intrusa, que tem um redshift de aproximadamente 10, que seria um redshift bem alto também, de 13,2, se eu não me engano, bilhões de anos, mas que ela teria uma poeira, um gás e um espectro muito diferente do que seria esperado para uma galáxia tão empoeirada como a que seria necessário para poder gerar o espectro que ela tem.
A outra possibilidade é que seja um objeto não de bilhões de anos-luz de distância, mas um objeto que está aqui na Via Láctea, que é chamado de objeto local. Aí eles analisam a possibilidade de ser um planeta livre, flutuante, um planeta que perdeu uma órbita, ou uma anã marrom fria. Calma que eu vou explicar para vocês cada uma dessas coisas. Antes de mais nada, é preciso a gente entender o que é esse negócio de dropout. O dropout é quando um objeto estelar ele desaparece sob determinados filtros que são mais curtos. Só quando o filtro se torna mais alongado é que esse objeto volta a aparecer no sistema, né, de captação da luz. Então, quando você usa filtros diferentes, esse objeto sai fora. Então, ele drop out, né? E no caso da Capotauro, ela sai justamente nesse espaço, nesse filtro de 356W. O que é que significa isso, né? Esse tipo de dropout, de desaparecimento do objeto estelar? Em geral, isso é visto pelos astrônomos como uma prova muito forte de que o objeto que eles estão observando está muito, muito, muito distante. E por isso, sob determinados filtros, a luz, determinados níveis de luz não chega naquele filtro. E aí o objeto desaparece, mas quando você coloca num infravermelho mais alongado, mais forte, você consegue enxergar novamente. Outra característica que vai ser bem importante, e eu quero que vocês prestem atenção, é essa descontinuidade que tem aqui nesse espectro. Percebam que o gráfico mostra uma descida relativamente suave, e de repente ele desaparece aqui e cai totalmente aqui para esse outro nível. Isso é chamado de quebra de Balmer. Essa quebra de Balmer, essa descontinuidade do gráfico, é algo bastante importante e que, em geral, é utilizada como um forte indicativo de que aquela luz que está sendo observada, aquela galáxia que está sendo observada, é uma galáxia já velha, antiga, já é uma galáxia que tem uma população estelar antiga, ou uma galáxia que já é até mesmo quiescente, que é uma galáxia que fabrica muito poucas estrelas, ou é praticamente extinta. Então, observem, acontece novamente o que aconteceu com as outras galáxias anteriores. As outras galáxias Jades, a Jade Z14 e a MOM Z14, também têm essa característica de uma população estelar antiga, segundo os parâmetros que eles mesmos utilizam. Então, a gente está falando da galáxia mais distante já descoberta até agora, que está pronta há menos de 90 milhões de anos do início do universo e que já é uma galáxia velha. Então, como é que essa galáxia surgiu gradativamente, aos poucos, ao longo de milhões, bilhões de anos? Não tem como. Isso é uma evidência muito forte que essa galáxia foi feita pronta, já com essas características que eles consideram como característica de uma galáxia velha. Mas lembrem disso, lembrem dessa descontinuidade, porque ela vai ser usada em algumas das análises que eles fazem das outras possibilidades. Observem. A primeira possibilidade que eles analisam é de ser uma galáxia extremamente empoeirada e com um Z aproximado de 10, feito eu falei para vocês. Eles falam até de um Z inferior a 10. No caso, ela teria menos de 13,2 bilhões de anos. Ocorre que essa poeira, uma galáxia que é extremamente empoeirada em torno dela, que ela tem muita poeira em torno dela, o espectro ele não faz o que a gente chama do dropout tão abrupto. Você não tem uma queda tão abrupta. Não ocorre isso. Por quê? Porque a poeira ela vai se dissipando aos poucos e aí você tem um espectro com um formato mais suave. Você não tem essa quebra de Balmer como a gente é observada. Segundo os autores, um tipo de galáxia com uma poeira tão concentrada que de repente pudesse passar sobre um filtro e outro não, exigiria um tipo de galáxia sem precedente, que não foi encontrado ainda. Eles dizem que isso é uma assinatura que não tem a assinatura típica de um tipo de poeira quente que poderia gerar alguma coisa parecida. E eles também fazem modelos
para ver se é possível que isso seja uma galáxia empoeirada com um redshift, uma distância menor. E esses modelos também falham. Eles não conseguem cobrir todas as características que são encontradas na galáxia de Capotauro. Segundo eles, a probabilidade de ser uma galáxia num redshift menor, e isso ser confundido por causa da poeira em torno dela, é uma probabilidade muito menor do que a de ser uma galáxia realmente muito distante com um redshift 32. Qual é a outra explicação que seria possível? É eles dizerem que isso é um exoplaneta errante. O que é um exoplaneta? É um planeta que está fora do sistema solar. E por que errante? Porque esse planeta teria resolvido sair do sistema solar por algum motivo, sei lá, veio outro, bateu nele, expulsou ele do sistema solar, ou ele mesmo resolveu dar um rolé e está perdido por aí no meio intergaláctico. E que esse planeta estaria entre um sistema e outro e apareceria no radar. Observem. Segundo os próprios autores, é interessante isso, porque os autores foram muito inteligentes nesse sentido. Eles pegam a hipótese que eles sabem que outros autores iam apresentar e analisam a hipótese sem considerar as implicações para o Big Bang. Eles só vão falar das implicações, assim, e muito brevemente, no final, na conclusão do artigo. Mas quando eles estão fazendo a análise de se Capotauro podia ser um exoplaneta, um planeta errante, eles mesmos dizem que isso não se encaixa dentro das características que foram encontradas. Além disso, se o Capotauro fosse mesmo um planeta errante, que ele estivesse próximo de nós, o filtro mais curto, o filtro de 356W, por exemplo, onde ele desaparece, deveria ser o filtro em que ele é melhor encontrado. Ou seja, ele não deveria desaparecer. Ele deveria ser mais difícil de ser observado em filtros até mais longos. Mas o filtro mais curto ele deveria aparecer com nitidez. E não é isso que acontece. Então, os autores eles também acabam analisando essa possibilidade, dizendo que ela existe, mas no próprio artigo acabam descartando isso. Tanto é, meus amigos, que o autor principal ele vai declarar o seguinte, sobre as possibilidades que foram levantadas. Lembrem que foram 4. De ser uma galáxia mais próxima, muito empoeirada, de ser um exoplaneta, de ser uma galáxia com Z32 mesmo, ou seja, pronta com 90 milhões de anos. E eles falam que existe a possibilidade dela ser uma chamada anã marrom. Calma que eu vou explicar para vocês. Mas dessas 4 possibilidades, o autor vai dizer o seguinte, é como ter um fragmento de DNA, ou seja, as características, as informações que eles receberam da Capotauro. É como ter um fragmento de DNA em uma cena de crime, mas com muitas correspondências possíveis. Só que depois dessas análises que eles fazem, ele diz assim, agora temos uma impressão digital parcial do objeto, que reduz os suspeitos a 2. Uma galáxia primordial, que é uma galáxia com Z32, ou uma anã marrom extraordinária. Observem que ele usa o termo anã marrom extraordinária. Vou explicar para vocês por quê. A anã marrom são o que é chamado na astronomia de objetos subestelares. Seria um meio termo entre planeta e estrela. Alguns colocam que a anã marrom seria uma estrela que falhou. Naquele processo de acúmulo de massa lá que os naturalistas acreditam que acontece para poder formar planetas e formar estrelas, quando a massa passa muito da massa típica de um planeta, até de um planeta gasoso, segundo eles, se passar 8 vezes a 13 vezes, alguns falam em 13 vezes, ela se torna uma estrela. Então, quando ela não se torna uma estrela, ela se tornaria o que eles chamam de anã marrom. Isso é a explicação naturalista que é difundida. Ocorre que essa anã marrom ela não teria capacidade de fazer a chamada fusão do hidrogênio e de outros elementos e tudo mais, parece talvez só deutério, mas que por ela não fazer a fusão de hidrogênio e hélio, como é feito numa estrela como o Sol, ela não brilha como uma estrela como um Sol. Ela não tem esse brilho, e ela seria muito fria.
porém fria demais no caso da Capotauro. Segundo os autores, se a Capotauro for um objeto estelar conhecido como anã marrom, esse objeto estelar, essa anã marrom, seria a mais distante e a mais fria já encontrada até agora. Seria uma estrela que teria uma temperatura de 27 graus. Ou seja, Recifense estaria muito feliz de viver numa estrela feita essa. Aqui a gente está tendo 43, 44 graus aqui brincando. Mas observem, eles já colocam essas duas características, que seriam características incomuns, extraordinárias, como eles mesmos falam. Porém, os autores vão usar novamente o gráfico da luz, dos filtros que foram recebidos de Capotauro. Eles vão dizer que essa característica as características espectrais dessas luzes nos filtros não é compatível com a anã marrom. Lembram da queda que a gente viu, que é a chamada quebra de Balmer? Que tem essa queda abrupta aqui no gráfico? Isso não se encaixa dentro do que eles apresentam como sendo as características de uma anã marrom, que isso seria extraordinário. Então, por que é que não se deixa que a coitada da Capotauro seja o que ela é, que é uma galáxia? Por que é que não se permite isso? Por causa disso, meus amigos. Ela estaria no início do universo. Você não teria tempo para toda essa história de eras, de reionização, ionização. Não teria tempo para o que eles chamam de população 3 de estrelas, não teria tempo para uma série de elementos que eles colocam dentro de uma narrativa evolutiva do universo. Lembre-se o que o autor principal falou. Essa é uma galáxia que teria que ter fabricado estrelas a um ritmo impossível. Não é um ritmo difícil, não é um ritmo improvável. É um ritmo impossível. Ele está falando de uma galáxia com aproximadamente 90 milhões de anos que tem bilhões de estrelas. É impossível. Porque se não fosse isso, ela seria já interpretada como que ela é, uma galáxia. Ok? Compreenderam? Porque é que os autores vão analisando essa questão de outras possibilidades. E vejam, se for um anã marrom, não, é um anã marrom, é um núcleo galáctico ativo, é um planeta errante, sabe? Os outros também são, porque a gente tem, e no final de setembro, a gente teve esse outro artigo aí, que foi publicado, todos os links para os artigos já estão disponíveis aqui, tá, pessoal, na descrição do vídeo, só é clicar, vocês já vão direto para o artigo. No final de setembro do ano passado, a gente também teve publicado uma série de galáxias, 9 galáxias, que têm uma idade estimada entre 100 e 300 milhões de anos. Ora, 100 milhões de anos não é muito longe do que é a Capotauro, 90 milhões de anos. E até agora, essas galáxias não tiveram a sua espectroscopia confirmada. Mas vejam, são mais 9 galáxias. Aí vai dizer o quê? Que essas 9 galáxias são anãs marrons? São AGNs? São isso? São aquilo? Não são. São galáxias que estão onde não deveriam estar, segundo as próprias teorias que eles utilizam. Você tem essa outra aqui, que já foi até, inclusive, apresentada aqui no artigo. Vejam, são galáxias que foram apontadas com o Z, né, sendo entre 13,5 e 13,6 bilhões de anos. Ou seja, galáxias que estariam entre 300 e 200 milhões de anos. Isso em novembro de 2024. E até agora não tiveram suas espectroscopias confirmadas. E no meio dessa história toda, cadê as famosas estrelas de população 3? Vocês lembram disso? Que as estrelas de população 3 são estrelas hipotéticas, que seriam formadas basicamente de hidrogênio e hélio, que era só o que tinha, né, no início do universo lá e tudo, que elas seriam gigantescas em termos de massa e de raio e de tudo mais, muito diferente das estrelas atuais. Cadê essas estrelas? Não é isso que é mostrado. A própria quebra que a gente vê, a chamada quebra de Balmer,
mostra que, na verdade, a gente tem uma população velha, característica de uma galáxia velha, com estrelas velhas. Cadê as estrelas de população 3? Segundo eles diziam, essas estrelas de população 3 teriam começado a surgir naquela historinha lá com 200 milhões de anos. E teriam durado algumas dezenas de milhões de anos, teriam sido super rápidas. Mas cadê elas? A gente chegou a menos de 100 milhões de anos do Big Bang e até agora nada dessas estrelas. O que é que significa isso? É que isso nunca existiu. Não existe essas estrelas imaginadas. Da mesma forma que não existe a chamada Era das Trevas. Esse período onde o universo está opaco, onde não teriam surgido ainda as primeiras estrelas, não teriam surgido as primeiras galáxias, a luz não conseguiria viajar livremente. A mesma coisa, a mesma coisa. Ou seja, quando a gente olha a realidade do que o Big Bang vem encontrando, um modelo mais realista seria mais ou menos assim. Você tem o Big Bang, você tem o início do universo, tratando o Big Bang aqui como o início do universo, e você já tem todo tipo de galáxia de forma organizada, inclusive, sendo distribuída pelo universo e mantendo essa constância ao longo do tempo, aumentando o quê? As distâncias entre elas. Agora, meus amigos, eu quero chamar a atenção para vocês para o seguinte. A gente viu que foi encontrada uma galáxia com aproximadamente 90 milhões de anos, já pronta no início do universo, tá? E a gente viu que isso não pode ser aceito e os autores colocam outras alternativas, mas eles mesmos vão derrubando essas alternativas. Esse artigo é uma coisa muito interessante para a gente analisar sobre esse grau de confiança que as pessoas têm nesse parâmetro que é utilizado, que a gente chama de redshift. Observem, esse parâmetro que se utiliza mostrou que um objeto astronômico ele pode estar lembre-se que um ano-luz é cerca de 9,5 trilhões de quilômetros, aproximadamente. Na verdade, um pouco menos, 9,460 e tanto trilhões de quilômetros, um ano-luz, tá? E aí esse artigo diz que esse objeto, a Capotauro, ela pode estar a 13,7 bilhões de anos-luz, segundo o Redshift. Isso dá cerca de 130 sextilhões de quilômetros. Pode ser uma galáxia que está, na verdade, a cerca de 13,2 bilhões de anos-luz, 125 sextilhões de quilômetros, ou esse mesmo redshift, esse mesmo objeto, pode estar a 400 a 6.500 anos-luz, sendo um exoplaneta, o que daria em torno de 4 a 62 quatrilhões de quilômetros, ou pode ser uma anã marrom que está aproximadamente só 7 anos-luz, que pode ser um dos objetos mais próximos aqui do nosso planeta Terra. Estaria a 71 trilhões de quilômetros. O que eu quero que vocês entendam com isso, né? Na hora que a gente pega um artigo que diz que, agora, recente, do James Webb, que o mesmo objeto pode estar a 71 trilhões de quilômetros e também pode estar a 130 sextilhões de quilômetros, é o mesmo objeto, é a mesma luz, é o mesmo parâmetro utilizado. É para vocês entenderem o nível de imprecisão que existe nisso. Lembrem-se que o redshift é o chamado desvio para o vermelho. É quando você tem baseado no chamado efeito Doppler, né? Quando algo está se aproximando, então as ondas, o comprimento da onda, ele vai diminuindo, e quando está se distanciando, o comprimento da onda, seja do som, seja da luz, vai aumentando, ok? Então, baseado nisso, começou-se a inferir que medir o comprimento dessas ondas seria algo suficiente para poder você entender qual a distância que aquela luz está. Isso é uma inferência, isso é uma hipótese que cada dia que se passa mostra que é equivocada. A gente não tem essa capacidade. O redshift, como parâmetro, ele não é algo seguro, não é algo que consegue mostrar as distâncias reais.
dos objetos astronômicos, sabe? Eles até pode-se dizer que um redshift, né? Vamos dizer assim, um blue shift, ou seja, que algo que tem um comprimento de onda que está diminuindo está vindo em nossa direção. E algo que tem um comprimento de onda que está alongando, ou seja, isso aqui que a gente chama de comprimento de onda, está se tornando maior, está se distanciando. Mas daí a dizer que você sabe a distância real que aquela luz está, isso é uma inferência que não se mostra correta e que mostra muitos equívocos. Como vocês viram, a gente tem algo que pode estar a 7 anos-luz ou a 13,5, 13,6 bilhões de anos-luz. E lembrem-se sempre dessa galáxia, a galáxia NGC 7603, que ela está num sistema binário com a galáxia PGC 71041, e que essas duas galáxias estão na mesma região e possuem ainda 2 quasares nesse local de transição entre uma galáxia e outra. São 4 redshifts diferentes no mesmo local. No mesmo local. Foram medidos o chamado redshift, ou seja, o prolongamento daquela onda, o comprimento daquela onda, se ele estava alongando, qual a distância ali. No mesmo local, eles mediram 4 diferentes. Observem aqui que a galáxia NGC, a 7603, ela tem um redshift que chega a ser cerca de 20 vezes menor do que esse objeto 3. Entendem, meus amigos? Esse artigo e elementos como esse sistema de galáxias mostram que o redshift não é confiável. Não tem como você confiar. E eu lembrei desse artigo, que é de fevereiro de 2024, que fala de um buraco negro absurdo que está devorando uma massa de um sol por dia e que existe há 12 bilhões de anos, ou seja, cerca de 2 bilhões de anos após o Big Bang. Aí eles dizem que a existência desse buraco negro é muito difícil de ser explicada e que é o buraco negro mais massivo até agora já encontrado e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção nesse artigo é o seguinte, é que existe uma dificuldade muito grande de você saber se o que você está observando é uma estrela aqui na nossa galáxia ou algo que está a bilhões de anos-luz. Tá? Eles mesmos dizem aqui, ó, a principal barreira para a obtenção de amostras completas sempre foi a contaminação das seleções de candidatos a quasares com estrelas da nossa Via Láctea. Lembre-se que quasares são buracos negros que estão devorando matéria e por isso emitem luz, simplificando. Aí vejam o que eles dizem, que essa luz que eles estão identificando como um quasar, um buraco negro ultra gigantesco, que não tem como ser explicado lá no início do universo, eles dizem que essa luz, quando o computador, quando a inteligência artificial analisou, eles dizem aqui, ó, a classificação de aprendizado de máquina desses dados, definida pelo sistema de classificação Gaia, que é o projeto, né, que pesquisou, atribuiu a esse buraco negro uma probabilidade de 99,98% dela ser uma estrela da Via Láctea. Observem que não tem diferença praticamente nenhuma. O que vocês estão vendo nessa imagem é que uma de um lado é um buraco negro, um quasar, e uma outra é uma estrela aqui na nossa Via Láctea. Uma está lá há bilhões de anos-luz, supostamente, e outra está aqui do lado a menos de 100 mil anos-luz, segundo eles dizem. Né? Só que vejam o que eles completam dizendo aqui. Ó. Embora a máquina tenha atribuído 99,98% de chance de aquilo ser uma estrela, eles dizem, embora isso, um astrônomo humano que observe o espectro de Gaia reconheceria o quasar e o desvio para o vermelho à primeira vista. Ou seja, isso aí que pode ser muito bem uma estrela, só não é considerado uma estrela porque tem um redshift absurdamente alto. E aí, ao invés dela estar aqui na nossa Via Láctea, na verdade é um buraco negro ultra gigantesco que está há bilhões de anos. Isso é a mesma coisa que a gente encontra nesse artigo. Algo que pode estar aqui do lado, ser da nossa Via Láctea, ou que pode estar a supostamente bilhões de anos-luz de distância. Eita, é isso.
Entenderam? Uma coisinha bonitinha para terminar. Fiquem com Deus, fiquem com design. Um beijo grande para todos vocês, meus amigos. Muita alegria dessa live de hoje. Muito grato a todos.